Então, aqui a gente vai ver sobre um pouquinho sobre a NR16 e a NR18, tá? A NR16 fala sobre a periculosidade, que corresponde apenas ao risco que não age contra a integridade biológica do trabalhador, digamos assim, mas eventualmente um sinistro que pode atingir de forma violenta. Então, no caso, por exemplo, um choque elétrico. Você toma um choque e morre. Tá? Então, é altamente perigoso. O que é perigoso no caso é a eletricidade. Ok? Então, são consideradas atividades e operações perigosas as que constam lá no anexo 1 e 2 da NR16. Então, dá uma olhada lá na NR para vocês familiarizarem um pouquinho mais. É muita coisa, então não dá para a gente trabalhar na aula. É só para vocês terem uma ideia mesmo. Então, dê uma olhada lá para ver o que encaixa, tá? O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção do adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então, normalmente você tem o salário e em cima ali você tem alguns adicionais. O 30% é em cima daquele seu salário base, tá? Que é diferente da insalubridade, que é em cima do salário mínimo. A periculosidade é em cima do seu salário base, tá? O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade, que porventura lhe seja devido. Então, vamos supor, você está em um lugar que é tanto insalubre quanto perigoso, você que vai escolher se você quer receber insalubridade ou se você quer receber a periculosidade. Claro, você vai ver qual que é maior ali e se a chance de eliminar a periculosidade, a insalubridade, normalmente o pessoal opta pela periculosidade, que normalmente é um pouquinho maior mesmo, ok? O valor. A gente tem a parte de explosivos, que é altamente perigoso, então ele entra aqui. A parte de eletricidade também entra, tá? Então, explosivos são substâncias capazes de rapidamente se transformar em gases, produzindo calor intenso, pressões elevadas. Então, isso é perigoso. Só fazendo um comparativo aqui, ó, da insalubridade com a periculosidade. É um ambiente nocivo, tá? Da insalubridade. A periculosidade, trabalho que traz risco iminente à vida. Então, aqui você morre devagarzinho, né? Aos pouquinhos, aqui você morre de uma vez. O adicional, você pode receber 10, 20 ou 40% do salário mínimo, tá? E aqui você recebe 30% do seu salário base. O empregado não pode receber esses adicionais ao mesmo tempo, então ele tem que optar por um deles, ok? Lembrando que algumas empresas que trabalham com eletricidade, elas pagam a periculosidade, tá? E mesmo em alguns casos aí, judicialmente, já terem falado que não teria direito. Por quê? Quando você trabalha com baixa tensão, alguns juízes, né, consideram que não é perigoso. Outros já consideram que é o extra baixa tensão, que é abaixo de 50 volts, por exemplo, que é a extra baixa. Então, ele não é perigoso, porque isso não causaria a morte. Se eu colocar a mão, por exemplo, num condutor e for 127 volts, você pode morrer ali. Então, ele é perigoso. Então, existe ainda essas divergências. Então, muitas vezes, esses casos vão parar na justiça, tá? As operações com transporte de inflamáveis, líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são considerados em condições de periculosidade. Exclusão para o transporte de pequenas quantidades até o limite de 200 litros. Então, se você carregar 200 litros de um produto inflamável na carroceria do caminhão, né? Ele não é considerado perigoso, mas passou disso, já é, tá? E acontece que volume do tanque de combustível, isso não conta, viu, gente? Isso faz parte ali do equipamento, né, do caminhão. Então, seria o que você carregaria na carroceria, que seria o que você carregaria naquele tanque. Então, são essas questões, tá? Então, são o limite de 200 litros para inflamáveis líquidos e 135
quilos para inflamáveis gasosos liquefeitos. Com relação à NR18, a gente tem as condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Gente, é muita coisa. Então, desde a parte ali de saneamento, a questão do banheiro, a questão da pia, da cuba ali para você lavar as mãos, quantidade de vasos sanitários, por exemplo, a cada 20 funcionários que tem ali naquela construção, você tem que ter pelo menos um funcionário que seja treinado em primeiros socorros. Então, essa NR, ela traz muita coisa para poder melhorar essa questão da segurança no trabalho da construção. Ela vai estar no Classroom também, para vocês darem uma olhada, para aumentar os conhecimentos. Eu vou falar só algumas questõezinhas mesmo, só para aguçar a curiosidade de vocês. Então, na área de vivência, por exemplo, os canteiros de obra, ele deve dispor de instalações sanitárias, de vestiário, de alojamento. Alojamento é quando, nesse canteiro de obra, as pessoas dormem lá. Então, vamos supor, você vai, como eletricista, você vai fazer um serviço numa fazenda, lá eles montam um alojamento para poder atender o pessoal que vai trabalhar nessa obra. Então, ali tem todas as condições adequadas para você fazer suas refeições, cuidar da sua higiene pessoal, tem que ter cama, a cama ela tem que ter colchão, o colchão não pode ser no chão. Então, tem todos esses detalhes, tem que ter janela, tem que ter ventilação no ambiente. Então, tudo isso entra aqui na NR18 também, tá? Tem que ter um local, independente de onde você trabalha. Eu sou cortador de cana. Mesmo cortador de cana, ele tem que ter um local para fazer as suas refeições. Então, normalmente, hoje leva-se uns caminhões, aí esse caminhão abre, então tem uma cobertura e tem uma mesa e uns banquinhos para o pessoal estar sentando para poder fazer as refeições. Se houver preparo de refeições nesse local, aí tem que ter cozinha, tem que ter lavanderia, no caso de um alojamento, né? Área de lazer, também tem que ter, no caso de alojamento. Ambulatório, quando se tratar de uma frente de trabalho com mais de 50 trabalhadores, aí tem que ter também o ambulatório, tá? A execução e manutenção das instalações elétricas, elas devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado, tá? Então, tem que ser habilitado o supervisor ou quem vai trabalhar tem a qualificação e a habilitação também. Então, somente podem ser realizados serviços nas instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o serviço somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de proteção, tá, complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção individual. Então, até sobre estar lá na NR18 também relacionados ao nosso trabalho. É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos. Gente, que a gente vê em obra, fio desencapado, pelo amor de Deus, não pode, gente. As redes de alta tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação, só podendo ser instalados pela própria concessionária, viu? E a gente já viu muitos acidentes que ocorrem com a rede de alta tensão, viu? Em obra. Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados. Quando eu falo trancado, que está aqui, não é com chave não, gente. É a tampinha fechada ali, viu? As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego de ferramentas defeituosas, danificadas ou ferramentas improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou responsável pela obra. E uma coisa que tem tudo, gente, é treinamento. E na NR18 não foge disso. Lá consta assim, que todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico, visando a garantia da execução de suas atividades com segurança.
O treinamento admissional deve ter uma carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades. E o que deve ter ali? Informações sobre as condições e ambiente do trabalho, os riscos inerentes àquela função que ele vai executar, aquela obra, aquele local onde vai estar, uso adequado dos equipamentos de proteção individual, informações sobre os equipamentos de proteção coletiva que vão existir no canteiro de obra, e são muitos, tá? Então, a gente tem as redes, a gente tem umas ancoragens, tem todo um sistema de proteção coletiva. E tem os treinamentos periódicos, que devem ser ministrados sempre que se achar necessário, sempre que for iniciar cada fase da obra. Então, a obra é feita por fase, então toda vez que iniciar uma fase nova, deve ocorrer um treinamento periódico, tá? E a gente percebe que nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. Isso é importantíssimo também. Então, o que a gente percebe? Normas, regras, a gente tem. Muitas das vezes a gente que desconhece que a gente tem determinados direitos e tem as obrigações para poder trabalhar em qualquer local onde a gente for, numa obra, ou fazendo uma manutenção, ou numa indústria, ou na rede de distribuição, de transmissão. Sempre vai ter o treinamento, sempre vai ter o uso dos EPCs, a gente tem que conhecer, a gente vai ter os EPIs, a gente tem as ordens de serviço, então tem todo um aparato para aumentar a nossa segurança, ok? Então, por hoje é só, e não deixe de fazer as atividades, ok? Tchau, tchau para vocês.